Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Por aqui são 6 da manhã, o sol querendo nascer ali. Choveu à noite, né? Molhou tudo. E aí, graças a Deus, as plantas vão ficando cada vez mais bonitas, né? E hoje vamos falar um pouco sobre enraizamento, né? As pessoas me perguntam muito, o que faz para suas plantas enraizarem, para ficarem bonitas? Olha como está essa copência, bem enraizada aqui na madeirinha. E são dúvidas que as pessoas têm, que é bem recorrente, né? E a gente está sempre aqui falando da mesma coisa, mas tem sempre gente nova no canal, então a gente tem todo o carinho, dedicação para ficar falando aí sempre dos mesmos assuntos, mas são assuntos que para uns parecem ser corriqueiros, mas muita gente tem dúvida, né, quanto ao enraizamento dessas plantas. Essas plantas são maravilhosas na questão do enraizamento também. Falo também por conta da floração, que é muito bonita, né, por conta dos formatos, das cores, que é tudo muito bonito nessa planta. Então a gente sempre tem aí o fascínio de querer fazer essas plantas se enraizarem. E aí que todo mundo começa a errar, né? Porque todo mundo fica achando que para enraizar precisa ter um bom enraizador. Para enraizar você precisa ter um substrato para enraizar. E na verdade o que a gente fala é que a dica de cultivo, o modo como você cultiva é o que vai fazer com que essa planta enraize ou não na sua casa, tá? O enraizamento está totalmente ligado à luminosidade e à quantidade de regas que você tem nessa planta. Daí começa aquela coisa que a gente vai sempre falar, né? A questão do substrato. Por quê? Porque para você regar essa planta é uma planta que gosta assim de muita água, porque ela não tem pseudobulbo, ela só armazena a sua água nas folhas. Então, para que ela possa ter enraizamento, ela precisa ser regada. E para que essa rega seja abundante, essa rega seja satisfatória, o substrato dela precisa ser um substrato bem drenado. Para quê? Para que você possa regar mais vezes. Se a planta estiver regada num ambiente onde ela possa armazenar mais água, as raízes, que é o que tanto você precisa, é o tanto que você quer, vão acabar apodrecendo, porque as raízes não suportam um ambiente com muita umidade. Essas plantas gostam sim de água. É aconselhado até que você possa regar essas plantas todos os dias, mas para isso o substrato tem que ser um substrato drenado. O que é o substrato drenado? É aquele substrato em que você joga a água, vai reter um pouco de umidade, mas no mesmo dia irá secar. Muita gente gosta de usar o esfagno, também uso o esfagno. E o esfagno é uma coisa que retém umidade. Você molha hoje, amanhã está molhado, depois da manhã está molhado. Então a gente sempre indica que você possa sim usar o esfagno, mas usar o esfagno com moderação. Pouquíssimo esfagno nas suas plantas. Lógico que isso varia de que região do país que você está. Regiões como o Nordeste são lugares que você pode usar um pouco mais de esfagno porque seca mais rápido. Aqui pro lado do Sudeste a gente tem que usar menos esfagno porque ele demora mais a secar. Então você sempre vai ter que adaptar aí no seu cultivo a quantidade de esfagno, se você precisa usar ou se você não precisa usar o esfagno, por conta da drenagem do substrato. Eu gosto muito de usar argila expandida e pedra brita. Se você é aquela pessoa que gosta muito de molhar, que é o ideal, se você não tem uma planta enraizada, você precisa dar um jeito de colocar ela num substrato que você possa regar todos os dias. Porque você molhando essa planta todos os dias, automaticamente você vai induzir o enraizamento dela. Então, se você quer que a sua planta enraize, o mais rápido possível seria que você amarrasse numa madeirinha. Amarrando numa madeira, plantando a sua planta numa madeira, ela vai ter um enraizamento mais satisfatório, ela vai ter um enraizamento mais rápido. Ó, tem uma planta que eu plantei aqui, tá com uma semana, que é uma catileia, né? Olha aqui, ó o enraizamento. É rápido, porque ela está na madeira. E o fato dela estar na madeira, eu consigo regar ela até 2 vezes no dia. E isso induz o enraizamento.
Plantas que são plantadas em vasos também enraizam bem rápido. São plantas aí que têm o seu processo radicular bem acelerado por conta da umidade. A umidade chega para ela, ela retém toda a umidade que ela precisa e ela seca também. Então, no momento em que ela consegue receber a água para se hidratar e o substrato seca, a raiz que está nascendo ela não vai apodrecer, porque ela não está em contato direto com umidade. Uma planta que não tem raízes, você tem que molhar bastante as folhas também, tá? Toda vez que você for regar, não joga só no substrato, porque se essa planta não tem raiz, não tem por onde ela absorver água, então você vai ter que molhar o vegetal dela. Para que você molhe o vegetal dela, essa planta tem que estar plantada assim, ó, com a roseta foliar sempre virada para frente, sempre virada para fora do vaso, para que não junte água nesse miolo. Se a água aqui ficar parada, essa planta apodrece, aí você não vai ter nem as folhas, nem as raízes, consequentemente nem a planta, né? Então, existe um meio de cultivo para você ter essas plantas. A planta tem que estar também num ambiente de luminosidade, porque sem luminosidade não tem como as folhas receberem o alimento que vem da luz. E as folhas precisam fazer a fotossíntese, né? Que é receber aí a luminosidade solar e transformar isso em energia, que vai lhe garantir floração, que vai lhe garantir enraizamento, que vai lhe garantir novos brotos. Então ela precisa receber essa luminosidade para estar bem, para poder vegetar bem. Então foi um contexto inteiro que eu falei aí, né? Começa desde o substrato, o enraizamento da sua planta começa desde o substrato mais drenado, a quantidade de rega que você vai colocar, a quantidade de luminosidade que essa planta tá, e verificar sempre, se ela tá sem raiz, molhar bastante as folhas na hora da rega, e essa folha precisa estar tombada para não apodrecer o miolo, para não apodrecer esse rizominho aqui, ó. Então toda a água que bate aqui não fica parada aqui, ela dá um jeito de escorrer, porque essa planta foi plantada tombada, assim como ela é na natureza. Na natureza, ela nasce tombada, ela não nasce em pé. Toda vez que a gente planta uma planta assim em pé, a gente automaticamente está plantando ela de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo, porque o ideal dela é que ela ficasse totalmente tombada para baixo. A gente não faz isso porque a gente acha feio, mas o totalmente virada para o lado, virada para baixo, é como essa planta vegeta na natureza e como ela ficaria bem aí na sua casa. Então, consequentemente, tudo isso, a adubação também ajuda, um enraizador bom também ajuda. Bons que a gente tem no mercado hoje é o Ciacrop, o Rotex, que são enraizadores já voltados para esse cultivo de orquídeas e enraiza muito bem, enraiza muito rápido. E aí você faz o uso se você tiver acesso, né? Não necessariamente, a planta ela vai enraizar. Mesmo que você não coloque nada, a planta vai enraizar. Agora, essas raízes precisam encontrar um bom local para crescerem. Um ambiente com pouca, que não retenha muita umidade. Um ambiente que você possa proteger também de lesmas e caracol, porque a lesma e o caracol gosta muito de comer as raízes. Então põe lá um Metarex, põe lá um lesmicida que induz esses insetos a não chegarem até suas raízes, porque a raiz é o bem mais precioso das nossas plantas, tá? A gente sempre fala aí de floração, 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 mas na verdade o enraizamento é o bem mais precioso que você tem, porque sem as raízes você não tem uma floração bonita, você não tem uma planta bonita, você não tem uma vegetação bonita. Então pouco importa aí a floração, pra gente que é cultivador, tá? A gente gosta mesmo é de ter raízes bonitas, porque a gente sabe que raízes bonitas é o que dá aí uma floração bonita e ter uma planta bonita. Eu tô aqui com essa planta ela está bamba no vaso. Outra coisa, quando você for plantar uma planta para poder enraizar, as suas plantas elas têm que estar bem presas no substrato. O que acontece? A gente faz o replante quando a gente compra essas plantas aqui e a gente deixa bem preso, né? Quando a gente faz a troca de vaso. Só que algumas raízes acabam secando. E quando essa raiz seca, a planta fica assim, ó, mole. Então você vai ter que sempre que ficar olhando a sua planta. Se a sua planta murchou algumas raízes, se tiver murchado, a planta está mole. Enquanto a planta estiver assim, ó, bamba no vaso, balançando, a sua planta não vai ter um enraizamento. Porque toda vez que ela tenta enraizar,
ela se move e queima a ponta da raiz. Então você tem que fazer aqui, trocar, dar um jeito de colocar mais substrato e prender a planta. Quando eu fiz o replante estava bem preso, mas parte das raízes secaram, ó. Parte das raízes secaram, e que isso é normal também quando a gente faz o replante, porque essa planta estava num ambiente de muita umidade. Então quando você troca para um substrato mais drenado, ela vai sentir, porque essas raízes não são do seu cultivo. Essas raízes aqui é do produtor, tá? Então na sua casa o processo é diferente. Agora você vai replantar e você vai colocar no substrato mais drenado, vai secar um pouco das raízes, e aí se você perceber que a planta está assim, ó, mole no vaso, você tem que dar um jeito de prender ela de novo. Vou prender aqui com vocês. Vou pegar aqui a planta, ó. Vou retirar ela desse vaso. Ela está praticamente solta. Vou trocar ela de vaso, colocar a argila expandida aqui, ó. Esse vaso é de parede, eu quero deixar ela em pé. Agora eu vou colocar ela de volta aqui no substrato. Ela está bem, ela até floresceu. E aqui eu vou completar com pedra brita para ela ficar bem presa agora nesse novo vaso. Tombar ela para não juntar água na roseta foliar. E agora eu dei um jeito dela ficar bem presa, porque a pedra brita segura a planta no vaso. Olha como que ficou. Agora ela ficou bem presa no vaso. E agora ela vai continuar o enraizamento dela, tá? Porque ela secou aí algumas raízes, o que é normal acontecer. E essa planta continua o enraizamento dela, né? É uma planta bem bonita, que fica lá no meu orquidário de plantas floridas. E hoje eu percebi que ela estava meio mole, meio solta. Então, fazendo esse vídeo falando sobre enraizamento, resolvi dar uma arrumada nela. E ela já está aqui prontíssima aí para continuar o seu processo vegetativo. Então é isso, pessoal. Foi tudo isso que eu falei para vocês. É muito fácil enraizar uma planta. Basta que você tenha esses cuidados que eu falei aí no vídeo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Se vocês tenham gostado, deixa seu like, curte, se inscreve, compartilha. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, tchau.